Olá, amigos inscritos e membros do canal Spooky Houses, Casas Assombradas, tio Spooky gravamente para mais uma segunda-feira! Segunda-feira, quem fica empolgado para segunda-feira? Pouquíssimas pessoas, né? Poxa, vocês têm que aprender a celebrar a vida. Eu lembro que no começo da sadhana do Shakyamuni Buda, tem o primeiro parágrafo diz, né? Ainda bem que eu não morri nesta noite, que eu consegui acordar para poder celebrar a vida, fazer as minhas obrigações do dia a dia, minhas orações e tudo mais. Ou seja, obrigado por mais um dia de vida. E todos nós devemos ficar realmente gratos por não ter morrido na última noite. Que macabro, tio Spooky. Brincadeiras, é verdade, essa passagem existe. Mas vamos lá. Segunda-feira é o dia de aprendizado, conhecimento, sabedoria, diversão, por que não? Respondendo aos inscritos, trazendo elucidações sobre as questões apresentadas no canal. Tio, você esperou que eu tenho dúvida? O que será? Eu não sei. Vamos discutir, vamos debater, vamos buscar entender sobre todo o conteúdo publicado e elucidá-lo sobre este incrível aprendizado, não é mesmo, meu querido? Bruno Freitas me pergunta, oi Roberto. Eu fico triste, fico chateado, que meu nome não é difícil. Roberto. Ô Roberto. Quem é Roberto? Não sei quem é Roberto. Não sei. Quem é Roberto? Não sou Roberto, eu sou Rodrigo. Tudo bem. Roberto. Tenho visto seus vídeos, Roberto. São muitos, Roberto. Eu tenho sido agraciado, Roberto, com seu conhecimento, Roberto. Muito obrigado, Roberto. Minha dúvida, Roberto, a visão espiritual é distorcida pela sua religião, Roberto? Explico. Se você é budista, Roberto, as imagens e criaturas vistas são condizentes com o budismo, Roberto? Ou você vê a realidade por detrás das crenças? Acredito que existe apenas uma verdade, seja ela qual for, que é aplicável a todos os casos. Logo, desejo saber se você tem essa visão real ou ela é condicionada a outro fator. Obrigado, Roberto. Então vamos lá, Roberto. Explica para ele, Roberto. Se você está inserido em um contexto budista e você está enclausurado lá no seu templo, no seu monastério, dentro lá da sua tradição Theravada, aprendendo ali com os lamas e monges, os professores, é óbvio que a única visão que você vai ter é a visão monástica que é apresentado e ensinado lá dentro dos templos. Você não vai, ou monastérios, né? Você não vai ter acesso a outro e qualquer tipo de informação. Os caras nem sabem, por exemplo, que existe o espiritismo, não sabem que existe a Umbanda, Quimbanda e Candomblé, não sabem que existem outras religiões, a não ser aquela que é ensinada para eles dentro da sua clausura, enclausurados dentro dos templos. Pronto. Se você entra no espiritismo, o que é ensinado é a doutrina espírita, ou seja, você vai receber informações sobre tudo que o espiritismo acredita, tudo que está escrito nas obras de Allan Kardec, tudo no qual a doutrina se fundamenta. Se você vai e torna-se católico, praticante do catolicismo, indo para uma igreja, fazendo a comunhão e tudo mais, você só vai ter ouvidos para o que o padre tem a te dizer. Você não vai ficar arbitrando e comparando crenças, uma vez que, dentro daqueles únicos ensinamentos que você tem, é a única referência que você escuta. Porém, como hoje nós temos um país, entre aspas, laico, existem muitas religiões que perduram aqui no Brasil. Então nós temos o catolicismo pelas igrejas católicas, né? Nós temos as vertentes cristãs advindas das igrejas evangélicas, nós temos o islamismo, nós temos o judaísmo, nós temos o budismo, nós temos outras, o espiritismo. E aí o que acontece? Nós trafegamos entre as crenças. Esse trafegar entre as crenças faz com que tudo aquilo que é dito e ensinado pela tradição de cada religião entre em um conflito em sua mente. Porque não deveria estar em conflito mediante aquilo que está intrinsecamente ligado aos seus dogmas, aos seus fundamentos, às suas crenças, à sua fé, os alicerces na qual elas foram constituídas.
O que nós então temos que remeter ao contrário? O que eu sempre faço é o quanto é veracidade dentro de todos os dogmas que são colocados por tais crenças. Ou seja, o que realmente é aplicável, o que reflete em nossa vida e o que realmente é ou não é algo que possa ser considerado uma verdade pontual, ou seja, para mim naquele momento. Não existe uma verdade, a verdade ela é dinâmica. A verdade sempre está sendo mudada, porque o ser humano muda, as pessoas mudam, os pontos de vista mudam. Então a verdade da igreja era condenar casamentos homoafetivos. Hoje existem igrejas que permitem casamentos homoafetivos. E aí, qual que é a verdade? A verdade antiga da igreja de Paulo ou a verdade hoje dos segmentos das igrejas que realmente observaram o andamento do ser humano, a evolução do ser humano e as necessidades do ser humano e atendem a eles como se fosse realmente uma igreja amiga, uma igreja companheira, uma igreja que está para ajudá-los e eles ajudarem a evolução da igreja. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de só existe uma verdade, porque a verdade da Idade Média, a verdade nos tempos mais remotos, não é mesmo? Antes de Cristo, era uma coisa. As verdades hoje, 2000 anos depois de Cristo, são completamente diferentes, com outras necessidades. O homem foi à Lua, antigamente, há 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos atrás, nem se cogitava isso. E aí? Então precisa tomar muito cuidado com essa verdade absoluta, porque não existe uma verdade absoluta. Ela está sempre mudando, sempre sendo corrigida, sempre sendo reavaliada e ressignificada pelas necessidades do ser humano. Seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, N fatores, tá? Agora, de novo, se você está inserido dentro do espiritismo, você só vai trabalhar com consciências do espiritismo. Se você está inserido dentro de ordens esotéricas, você vai trabalhar com conceitos de ordens esotéricas. Se você está inserido do budismo, você vai trabalhar em conceitos budistas. E os budistas acreditam em espíritos, eles fazem oferendas a espíritos, tá? E, infelizmente, o povão brasileiro, ou aquele povão que vem criticar a internet, falar besteira, falar merda, que não tem a menor noção das coisas, realmente não estudou o suficiente para entender que o budismo, sim, existe a questão do espírito, tá? Não é o espírito como nós entendemos dentro do espiritismo, até porque eles trabalham com consciência. Então, eu estou falando para você a linguagem que você tem que escutar, tá? Então, preste atenção, budistas de TikTok, de Facebook, de Instagram. Quando a gente traz uma informação, eu preciso adaptá-la ao ouvido humano, o ouvido brasileiro, o ouvido que realmente só tem conhecimentos que a gente vê na mídia ou do cotidiano. Então o budismo, ele acredita em consciências. Existem textos que remetem sim ao conceito de alma dentro do budismo, tá? E esta alma, ela pode ser trabalhada em algumas sadhanas, em alguns textos, e outras não, onde remete-se ao conceito puro da consciência. Por exemplo, a Monja Coen, ela tem vídeos falando sobre espíritos e que no budismo fazem oferendas a espíritos ou a consciências de pessoas falecidas que buscam encaminhá-las por meio dessas oferendas. Na Tailândia, e o budismo tailandês também tem essas oferendas para a consciência de espíritos ou de obsessores ou de pessoas falecidas que ficaram presas à matéria e que devem ser encaminhadas por meio dessas práticas. E o budismo tibetano tradicional também possui isso. Dentro do Vajrayana, por exemplo, a gente tem na família Gelupa, nós temos uma espécie de oferenda que eles fazem que é diferente da Nimpa e diferente da Kajupa. Eu tenho livros aqui que mostram como devem ser feitas oferendas de aroma, de outras substâncias para essas consciências, tanto da Gelupa quanto da Nimpa, tá? Então, cada um vai trabalhar seus conceitos, não tem uma verdade. Existe, sim, pontos de vistas dentro de dogmas, de crenças, de fundamentos de cada religião. E se você está inserido dentro dessa religião, é que você concorda e vai praticar esses dogmas, estes preceitos para a sua vida.
Se você quer entender cada um deles para depois fazer juízo de valor, o problema é seu. Não vai ter a verdade absoluta, vai ter só a sua verdade imperando na comparação de crenças. O que nenhuma religião faz e deveria fazer, ficar comparando para ver quem tem o pipi maior. Então o catolicismo não deveria comparar-se com o espiritismo, bem como com o budismo. Até porque comparar com o budismo é foda, né? O budismo é muito mais antigo, o budismo ele tem muito mais meritocracia dentro de toda a Constituição do que o sangue no qual foi banhado a Igreja Católica, né? Quem realmente entendeu como a Bíblia foi escrita sabe do que eu tô falando. Então, não tem que ficar comparando crenças, nem ficar achando qual é a melhor e única absoluta verdade. Tanto que a gente sempre falou, cara, vocês querem aprender sobre catolicismo? Façam uma faculdade de teologia. Vocês vão aprender sobre a teologia fundamentalista e aprender sobre a teologia liberal. E aí vocês vão ter a sua opinião sobre realmente o que é a igreja, sabe? Vai fazer ciências da religião para entender as religiões, para entender o budismo, o hinduísmo, para entender o paganismo, para poder ter discernimento sobre como cada religião foi criada, sobre quais necessidades elas surgiram e como elas se propagaram ao longo do mundo. Ponto. Você vai ter toda a elucidação acadêmica para poder criar debate. Caso contrário, achismo sobre quem tem um pipi maior, não é aqui, tá? De novo, eu quero a melhor para mim. Cara, sinto, cara, não é, a gente não trabalha nessas comparações assim, tá? Todas elas têm a sua meritocracia e devem ser entendidas sobre a ótica mais científica, ou seja, sobre fazer realmente um trabalho dizendo qual é e por que se surgem todas essas religiões. Gabriel Vicky Cruz. Boa noite, espero que os Lilo Universitei o troféu. Na época do troféu ainda. Nós tínhamos um troféu aqui que era para melhor pergunta, né? Mas as pessoas pararam de fazer aquelas perguntas esdrúxulas. Como aquele moleque que escreveu, né? Falando que era filho de Lúcifer com o anjo Gabriel e que, sei lá, lembra? Tinha um negócio muito louco e era legal. Eu gostava, dava risada. Acho que é bom. Venho por meio de questionar se conhecimentos gerais, física, biologia, geografia, etc., podem nos auxiliar na evolução intelectual, complementando os estudos espirituais. Cara, Gabriel, eu acho que antes de você saber correr, você tem que saber caminhar. E antes de saber caminhar, você tem que saber engatinhar. Nós temos que ter noções básicas sobre tudo o que aconteceu e acontece no mundo. Então você tem que saber história. Sim, muita coisa advém dos gregos, dos romanos, dos egípcios, muita coisa advém dos sumérios, dos persas, dos babilônios. Tem muito material incrível vindo dos textos hindus, dos textos budistas. Idiomas, por exemplo, tem escrituras que são em Pali, tem escrituras que estão sendo traduzidas nesse exato momento, que advém da escrita cuneiforme dos assírios. Então você tem que saber muito bem outros idiomas, você tem que saber muito bem história, tem que saber geografia sim, porque muitos povos, por exemplo, foram dizimados por erupções vulcânicas e que falavam que eram bolas de fogo que estavam caindo do céu e que na verdade eram meras erupções vulcânicas que destruíram aquela cidade, né? Como aconteceu em Gomorra, Sodoma e Gomorra, né? Falaram que não era a fúria de Deus. Não era. Era simplesmente um terremoto e uma erupção vulcânica que devastou a cidade. Então, quando você vai estudar geografia, por exemplo, você vai entender por que aconteceu, às vezes, dos povos migrarem de certas regiões para outras regiões, por que aconteceu muitos povos sendo dizimados, tal. Tem muita coisa legal para ser estudada e deve ser estudada, tá? A questão, obviamente, de matemática, de física, de química, de biologia, faz parte da vida, faz parte de uma formação do indivíduo, tá? É como se você nascesse resetado, né? Tipo assim, olá, eu acabei de chegar no mundo, o que nós temos aqui? E essas são as informações básicas e principais que qualquer ser humano tem que ter.
E aí, a partir disso, você vai direcionando os seus conhecimentos para uma outra formação acadêmica. Aí você vai fazer faculdade, aí você vai se transformar numa pessoa que tem capacidade de discernimento, que é o que as religiões precisam, pessoas com discernimento, tá? Então, quando você entra numa ordem esotérica, você tem elucidação, você tem mais discernimento sobre fatores históricos. Por exemplo, o martinismo criado por Louis Claude de Saint-Martin, que foi o marco geral desta ordem esotérica, ele traz muitos princípios, por exemplo, dos grandes filósofos da Europa e místicos. Então você vai entender muita coisa sobre a política e economia da Europa naquele ano, ou obviamente naquele século, para que você possa entender como todos os discursos foram escritos, como o Geraldo Encausse escrevia suas cartas e como ele escondia certos textos para que não caíssem em mãos erradas e não fossem deturpados seus ensinamentos. Então isso é muito legal. Como se deu a constituição, por exemplo, da Ordem Rosa Cruz, por Christian Rosenkreuz, na Europa, e como ela se estende na América do Norte, por outros líderes da própria Ordem Rosa Cruz, e depois vem aqui para as Américas, né, descendo para a América Central e América do Sul. Então você tem por obrigação entender muito fatores históricos. É uma questão simples da vida, entendeu? E isso também te destaca e te coloca fora desta possibilidade de influência de massa e de gado. Por quê? Porque você, com capacidade de informação e de discernimento em informação, você sabe arbitrar o que é certo e o que é errado, e você sabe pesquisar em lugares corretos. Por exemplo, quando vem falar que o budismo não acredita em espíritos, você dá risada, né? Senão você sente e chora com relação a esse tipo de argumento idiota, porque é só você entrar no Google e escrever Buddhism Spirits. Você vai ver várias pessoas lá no Tibete, na Índia, fazendo práticas de oferendas para espíritos. E aí o analfabeto fala que não sabe ler inglês, ou que não entende o que está sendo falado, não tem um esforço cognitivo para que ele corrija a fake news que ele mesmo propaga. Então, quando você tem a capacidade de discernimento e você sabe separar as informações, você se destaca daqueles que são somente gado e que carregam fake news ou ignorância ou prevaricam sobre a crença do próximo. Você se transforma em um, entendeu? E não faz parte de um todo. Yuri Medeiros, boa noite, espróquios. É o seguinte, mano, eu sou seu fã, tá ligado? E gostaria de fazer uma pergunta, pode crer? Quais seriam as consequências espirituais do uso de esteroide anabolizante, mano, tá ligado? Eu quero ficar um espírito bombadão. Eu quero ter 60 de braço, tá ligado, mano? Seria possível manter o equilíbrio energético utilizando essa substância, tá ligado, mano? Alteração química no organismo aí, fazendo o negócio ficar doido, mano. Não sei se você vai ler esse e-mail, mas de qualquer forma, obrigado aí, brother. Valeu aí, vamos puxar um supinão junto. É isso aí, Yuri Medeiros, é bodybuilding, gosta de malhar o corpo. E qual é o impacto de esteroides anabolizantes? Não é mesmo? Esteroides, não é aquele jogo que tinha do Atari, que era esteroides, que era legal, que você ficava... Não, aquilo é outra coisa. Vamos lá. Como eu sempre falei, qualquer tipo de substância que você coloque no seu corpo vai ter uma reação física e química sobre tudo aquilo que está condicionado a. Existem certas drogas anabolizantes que você olhar a bula, você vai ver que é morte, 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 como o famoso Hemogenin. Quando você vê aquele medicamento na farmácia, você fala, ai que lindinho, adoro, ai me dá papai. Um negócio desse tamanhozinho minúsculo, né? Quando você pega a bula daquele negócio, é tudo, pode causar morte, 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 morte. Mas dane-se, me dê papai. Eu lembro que quando eu estava treinando numa academia, não vou citar nomes, né? Mas tinha um cara que ejetou um Hemogenin no braço, ou seja, ele pegou o soro fisiológico, morreu o negócio, que é oral, e caplau, mandou pra dentro, né? Tá vivo, cara. Tá vivo, né? Funcionou? Não sei, mas tá vivo. Então, assim, qualquer tipo de substância que colocamos dentro do nosso organismo vai alterar, sim, a nossa química do organismo e vai ter uma ação emocional e mental sobre indivíduos. Existem alguns filmes muito interessantes, vocês que são marombeiros, gostam aí de puxar um ferro dopado, acho que vale a pena vocês assistirem o Bigger, Faster, Stronger,
tá? É genial, é maravilhoso, tá? Eu chorei muito quando o irmão do rapaz morreu, por quê? Cara, você viu o cara, dá vontade de dar um abraço nele. É sério. O irmão dele era jogador de futebol americano, depois foi trabalhar com luta livre, né? Todo mundo queria, na época da luta livre dos anos 80, queria ser o Hulk Hogan, queria realmente ali ser um astro da luta. E aí ele tomava muitas drogas e saiu dos esteroides anabolizantes, acabou indo para cocaína, teve overdose e morreu. Eu recebi a notícia da morte dele porque eu assinava uma revista que era Muscular Development. Na época o editor-chefe, eu acho que era o Romano, e ele fez uma matéria sobre esse rapaz e eu fiquei mal pra caramba porque você sente, sabe, o carinho pelo cara, você fala, mano, esse cara precisava de um abraço, é sério. E é um documentário maravilhoso, feito em todos os esportes, no beisebol, no futebol americano, no atletismo. Então tem o depoimento do Ben Johnson, Carl Lewis, como realmente os Estados Unidos encobriu os seus atletas e condenou os outros atletas, tá? Então tem lá a prova. Tem sobre a musculação, sobre o uso de esteroides, a competição na musculação, como é que se dá e como são os efeitos colaterais que isso também acontece no desequilíbrio emocional e mental do indivíduo, tá? Aconteceu muitos fatores ali e recomendo que assista. E tem um outro vídeo muito interessante que eu não vou lembrar o nome, mas que acontece na Dinamarca, onde um moleque entra num hospital e firma um acordo com os médicos dizendo que quer ser cobaia do uso de esteroides anabolizantes. E aí ele toma um coquetel que é feito para ele, tá? É feito por meio de uma punção que é feita no músculo da coxa dele. Então eles avaliam o tecido muscular, as conexões, as sinapses e tudo mais do músculo e fala, pô, vamos trabalhar esse tipo de coisa e cria uma receita de bolo para ele de esteroides. E o cara cresce, e cresce, e cresce. Só que você vai ver os efeitos colaterais que acontecem, os desequilíbrios emocionais que são observados, a aflição que ele tem, você vê que ele começa a se fechar, ele começa a fechar o rosto, ele anda de boné com o rosto fechado, ele cobre o rosto porque começa a dar um desequilíbrio hormonal muito sério nele. E ele vai aumentando o peso sim, ele vai criando uma estrutura muscular que os médicos se surpreendem, tá? E é um outro documentário muito legal que surgiu. Então existem sim efeitos sobre essas drogas anabólicas no corpo do indivíduo. Não só fisicamente, mas emocionalmente e mentalmente, sim. Sim, não tem como escapar disso. Você está inibindo certos hormônios, está promovendo outros, você está criando uma estrutura muscular maior, você lida com a sua vaidade, com o seu ego, você lida com a questão de se mostrar, sabe? Quer dizer, existe um apelo visual também, não é só por uma questão de competição, mas é de se sentir bem, preencher vazios. E quando cessa-se as aplicações, você entra assim num looping de desequilíbrio emocional e mental, não tem como escapar disso. A amostragem é muito alta de pessoas que entraram sérios em desequilíbrios emocionais por causa de excessos de certas substâncias. E eles vão para o excesso, tá? Então, afeta seu corpo espiritual, sim, além, obviamente, de te trabalhar mais o seu ego, sua vaidade. E isso é ruim, tá? Eu vou para academia? Vou, todos os dias. Gosto de fazer minha bicicleta lá, mais ou menos, mas eu faço. Eu fico 1 hora pedalando por dia, no nível 7 ou 8 de intensidade. Fico perdendo em torno lá de 25 a 30, eu pedalo 25 a 30 quilômetros por dia, no nível de intensidade elevado. E eu bato sempre os recordes aqui do meu reloginho, tá? Esse aqui foi o recorde de atividade de hoje, tá? Então as bolinhas estão todas completas, foram quase 1.000 calorias perdidas, com 63 minutos de exercício, 14 horas em pé, tá? Então eu faço para perda de peso e para tentar ganhar um pouco mais de qualidade, de saúde, por isso só. Musculação eu não faço tanta questão porque começa a dar problemas sérios em ombro, cotovelo, joelho e as articulações começam a ficar muito desgastadas.
Então eu evito isso, prefiro fazer minha bike lá, perder peso, chegar a 100 quilos, estou feliz da vida. Então tome muito cuidado com aquilo que vocês colocam no organismo, porque gera sim um impacto no seu corpo físico, emocional e mental, bem como então um reflexo dentro do corpo espiritual do indivíduo. Mas fica a seu critério, Yuri. Quer tomar anabólicos? Vá no médico, faça exames médicos, mediante uma ordem médica, exames de sangue, exames de tecido muscular, todo tipo de exame que você possa fazer. Se o seu médico falar, menino, eu recomendo que você tome, aí é com você, sua vida, tá? De novo, o respaldo médico. Busque sempre fazer seus exames e veja se realmente atende tudo aquilo que você precisa. Bora continuar, eu estou derretendo, tá quente pra caramba já aqui. Daqui a pouco eu vou parar. Eu trouxe meu ar-condicionado aqui mais pra perto, meu bufador geladinho. Mas rapaz, como tá quente aqui já, hein? E olha, são quase 8 horas da noite e não baixa a temperatura. Eu sou caliente. Rainer! Olha só, não é primo do Ryder, é Rainer. Olá, Tio Spock, sou primo de Ryder, o chinelo, gosto muito dos seus vídeos, já vi quase todos e admiro muito o seu trabalho. Venho estudando mais profundamente o budismo, principalmente o tibetano. E nos últimos meses me surgiu uma dúvida que já vi em vários lugares, mas como o senhor já falou um pouco sobre isso, eu gostaria de desenvolver-se mais, já que existem mais pessoas que também podem ter essa mesma questão. O budismo diz que não há uma alma ou um eu. Existe um eu. A ideia é você atingir o não eu. O que é então que renasce? A consciência. Eu sou a continuação de alguém que viveu antes, dentro dos princípios do budismo, sim. Os reinos dos devas, asuras, existem mesmo como um lugar? Não. Como esses seres não humanos? Não. Ou apenas são simbologias de estados da mente humana? Simplesmente a psique humana. Vi uma interpretação de que os reinos eram apenas reinos da mente, que a mente humana perpassa durante esses reinos em uma única vida biológica. E que não existiria renascimento de fato como... Não. E que só existiria uma única vida biológica e que depois da morte não teria renascimento. Esta visão está correta? Não. O que pensa sobre isso? Não. Então vamos lá. O budismo sempre vai trabalhar a parte psicológica do indivíduo, tá? Então ele cria alegorias, cria arquétipos e muitos psicólogos que estudaram o budismo, eles reescreveram alguns materiais para tratar diretamente sobre esse assunto. O budismo é feito para, antigamente, obviamente, para pessoas que nasciam para uma vida monástica. Então as pessoas ali, eles viviam dentro de templos, eles viviam enclausurados, como o budismo Theravada, e eles tinham aulas sobre aquilo. Muitas escolas filosóficas no norte da Índia trouxeram conceitos e foram se formando muitos conceitos dentro de escolas filosóficas, como a escola Yogacara e a Madhyamika. Essas escolas filosóficas trazem um conflito entre elas, mas uma disputa interessante. Não é uma briga, não é uma peleja, mas são conflitos que eles gostavam de fazer, de embates, para entender cada vez mais a psicologia, a psique humana. Então essa questão do eu, não eu, a ausência do eu, o que é o eu? Porque o eu dentro do conceito psicológico, ou do estudo da psicologia humana é uma coisa, dentro do budismo é completamente diferente, tá? O eu como uma necessidade no budismo, ele transcende, ele passa por outras ideias do que seria o eu. Tanto que as escolas, tem uma escola específica que chama-se o não eu ou a ausência do eu, onde trata-se a questão de libertar completamente tudo aquilo que está relacionado ao ser humano e suas necessidades e trabalhar somente a evolução constante de sua consciência para poder continuamente evoluir. Quando você me fala essa questão dos reinos e tudo mais, a gente já explicou, já elucidou isso. Nós temos, dentro de um critério biológico, obviamente, os reinos mineral, vegetal, animal e o reino humano. Beleza, isso é uma constituição do planeta vista como um princípio da biologia, tá? Então o planeta é constituído de minerais e vegetais, tem como um habitat seus animais
em harmonia com os outros dois reinos, e aí vem o ser humano, cagou tudo, não. Mas vem o ser humano e aí ele cria este elo entre todas essas cadeias, ok? Beleza. Agora, quando a gente fala no budismo e fala sobre o reino dos deuses e semideuses, você fala, pô, mas cadê esse negócio? É que nem espiritismo, né? Se olha para cima que de repente aparece. Não, não existe o reino dos deuses e semideuses. Quando a gente lida com o conceito de deuses e semideuses, nós estamos falando sobre a psique humana, que significa que é o reino daqueles que são invejosos e o reino daqueles que são vaidosos. Quem é invejoso e quem é vaidoso? O próprio ser humano. Em todos os momentos de sua vida, você percorre esses reinos. O reino do apego, o reino da ignorância, o reino dos invejosos, dos vaidosos. E nós temos que entender e trabalhar essas energias. Porque durante muito tempo da sua vida, você passou pelo princípio de eu quero, me dê papai. Então, eu quero o iPhone 12, me dê. Mas por que você quer? E aí você vai começar a entender que é uma questão de apego, é uma questão de capricho, não é uma questão de necessidade. Porque o que o iPhone 10 faz, o que o iPhone 12, 11, 10, o sei lá, o 7, o 8, pô, eu nem sei. Mas teoricamente eles fazem a mesma função, que é ligar para alguém. Ai, mas eu quero isso porque tem uma conexão mais rápida, porque eu falo mais com as pessoas, porque eu interajo, porque eu faço upload, eu quero fazer foto de comida, eu quero tirar foto do meu pé, eu quero tirar foto do meu boutique para mudar para todo mundo e não sei o quê. Você entende que as necessidades, elas vão variando de pessoa para pessoa? Então você tem, além, obviamente, da questão de eu quero porque eu quero, que é uma questão de apego, mais uma necessidade da sua vaidade. Então você está saindo do reino dos apegos para uma questão de o reino da vaidade. E aí é que você começa a transitar e observar os comportamentos ao longo de toda a sua vida, como você passou por todos esses lugares. Porém, o último reino é o que vai te condenar realmente, que é o reino do seu inferno pessoal. Então, se você morreu e você foi uma pessoa que teve vaidades, teve inveja, teve a sua ganância, teve todo esse apego e tudo mais, e você morre, você vai para reinos considerados infernais, que são, por exemplo, o reino das Narakas, que é o reino de seres que morreram enfurecidos e permanecem enfurecidos, e eles ardem pelo fogo da sua raiva, ou mesmo de outros seres que se tornam espíritos famintos, que é aquele cara que quer porque quer ainda as coisas, mas não consegue engolir, pois a boca dele é minúscula, então ele não consegue pegar para ele. E esses arquétipos existem, por exemplo, na Tailândia. Existem esses desenhos feitos desses seres, o que na verdade são os obsessores. Sobre a ótica do budismo, os obsessores, eles plasmam dessa maneira. Ok? Então, quando eu vou na casa de uma pessoa e vejo, por exemplo, um obsessor enfurecido, para mim, dentro do conceito budista, ele é uma naraka, ele é uma pessoa que morreu enfurecida e que permanece enfurecido no seu pós-morte. Quando você vê, obviamente, obsessores que têm interesse na família, em fazer mal, em prejudicar a família, você sabe que são muitas vezes invejosos, vaidosos, ou espíritos famintos que estão agindo sobre aquela família. E muitas vezes são parentes que faleceram e continuam apegados ali em suas próprias necessidades. Agora, o budismo, novamente, essa roda da vida, ela é muito antiga. Quando surge hoje os estudos, você vai ver que existem outros fatores que o ser humano deveria ser analisado, por exemplo, a depressão, o suicídio, doenças mentais, e que não são ainda aplicados ao longo de todos esses reinos. Então a gente tem que analisar com muita calma e dizendo, tá, então uma pessoa com uma depressão profunda acaba falecendo. Como ela vibra essa energia no mundo espiritual? Que tipo de ser ele pode ser identificado? E aí é que surge realmente uma pessoa que é um clarividente e que vai observar a natureza desse ser e que vai entender como ele é feito, como ele surgiu, como ele está conectado às pessoas para poder retirá-los. Então o que a gente está trabalhando são alegorias dentro de um processo muito simples da própria psicologia humana. É simplesmente isso, tá? Então não existe esse negócio de a gente vivencia, só tem uma vida. Não, a consciência ela é elevada. Como eu falei, eu tenho livros que falam sobre a alma
do indivíduo dentro de textos budistas. Eu tenho livros que falam sobre a alma. Porém, a alma ela não é trabalhada como um conceito universal no budismo. Para trabalhar conceitos universais, eu vou trabalhar sobre uma ótica chamada consciência. Então, quando você fala em alma dentro do espiritismo, por exemplo, o espírito, o budismo refere-se ao mesmo princípio como a consciência. Só que a consciência, ela vai longe, porque ela agrega 8 consciências dentro dela, que são as 5 sensoriais, mais uma consciência que vai interpretar e outras consciências, até mesmo a relação kármica que ela teve em vida. A ação e reação é uma das consciências que ficam armazenadas no ser humano quando ele morre. Quando você vai estudar a anatomia de uma alma dentro do espiritismo ou dentro de outras crenças que trazem o conceito de espíritos, não existe essa abertura de uma anatomia da alma. Né? No caso, a gente tem essa abertura desta anatomia nos estudos budistas. Então, novamente, né? Allan Kardec, quando compilou as religiões e criou a sua doutrina, deveria ter sido melhor em poder realmente pegar uma anatomia esotérica e espiritual e destrinchá-la de uma maneira muito mais saudável para que as pessoas pudessem ter essa elucidação hoje. Mas, de novo, criou uma doutrina baseada no que ele achava e o que ele compilou de outras religiões. E o que foi muito distorcida e deturpada nos dias de hoje, né? Vamos lá. Tem mais uma aqui. Renato Lopes. Olá, tio Spock. Meu nome é Renato e eu falo de Betim, Minas Gerais. Já acompanho vocês há um bom tempo e não vi nada relacionado a isso. Caso já tenha, desconsidera meu nobre. Pergunta. Os óleos essenciais têm o poder de limpeza do nosso corpo de energia e afastar os obsessores? Não. Não tem. Para afastar o obsessor, não. Conectados a nós, tem algum ou alguns que especificamente agem sobre essa limpeza? Um abraço e fique com Deus. Não. Não. Existem produtos fitoterápicos, medicamentos fitoterápicos e os óleos essenciais. É muito legal, né? Quando a gente estuda a aromaterapia, você vai entender melhor sobre os óleos essenciais, como eles são extraídos da planta, como eles são elaborados e trabalhados e como se tornam realmente utilizados. Os óleos essenciais têm 2 escolas, e aí eu vou dar a carteirada, porque eu estou fazendo curso de aromaterapia dentro da minha pós-graduação, e aí você vai ter 2 escolas, a escola francesa e a escola inglesa. A escola francesa, os óleos essenciais, eles eram ingeridos, tá? Então você podia tomar como se fossem medicamentos. Enquanto na inglesa, ela não pode ingerir esses óleos, foi proibido uma vez por intoxicação, né, de certas substâncias, então ele é utilizado somente na pele. E, por exemplo, chegavam a utilizar na época como cauterizador óleo de lavanda, com propriedades cicatrizantes. Então é muito interessante os estudos de aromaterapia, recomendo que façam, mesmo não sendo uma profissão reconhecida como aromaterapeuta, mas ele advém de algo muito próximo a estudos da ciência, uma vez que a indústria de cosméticos, a indústria de medicamento utiliza-se de extratos de planta para elaboração de produtos para a pele, produtos de beleza e produtos de medicamento, tá? De novo, produtos fitoterápicos ou medicamentos fitoterápicos. Então é muito interessante esses estudos de aromaterapia, porém, todavia, contudo, óleos essenciais, eles não têm propriedades para se afastar espíritos, uma vez que eles estão condicionados à forma de como você vive. Então o cara vai lá e consome droga pra caçamba, usa de tudo e aí vai, eu vou tomar aqui, vou pingar umas gotinhas de sândalo no meu aromatizador, vou deitar aqui no chão e nenhum obsessor vai tocar em mim. Não, carinha, eles estão nem aí para esses óleos essenciais. Eles vão chegar perto de você, eles vão se conectar a você, eles vão fazer parte da sua vida. É sério mesmo. Assim como os de maconha, assim como os de qualquer outra droga, de comportamentos, atitudes, tá? Não adianta, tá? Uma vez que
tudo depende de você, das suas ações, da forma como você lida com o mundo, da forma como você vê o mundo, das suas relações interpessoais. Esses obsessores, eles estão ligados nessa relação de causa e efeito. Não estão relacionados àquilo que você cheira, né? De tipo, eu vou botar aqui um sândalo. Vou botar aqui malaleuca, né? Vou botar um óleozinho aqui, você vai ver, vai espantar as criaturas, que é uma beleza. Não, não vai, tá? Não vai. Novamente, essas ações estão relacionadas a nós. É a forma como eles se conectam. De todos esses anos nessa indústria vital, tomando banho de ervas, usando, eu tenho aqui os óleos essenciais, tá? A mãe da Dani me deu alguns aqui pra gente usar. Eu tenho um aromatizador no quarto porque eu acho que gera um ar melhor pra gente poder respirar, tá? São substâncias que têm ali realmente um cheiro mais tranquilizante para sua mente, para suas emoções, mas não tem nenhuma propriedade específica para se retirar obsessores, para expurgar obsessores, para, obviamente, trabalhar isso. Mas se acalma a minha mente, acalma as emoções, então de repente eu posso me tornar uma pessoa melhor? Não, tá? Não é o óleo essencial que vai fazer diferença na vida de um ser humano. É você com relação à sua sociedade, com relação à forma como você vê seus familiares, como você lida com as pessoas, a forma como você evita problemas, evita drogas, evita consumo de certas substâncias, tem uma vida mais regrada, tem uma vida mais saudável, tem uma vida com uma mente longe de direita, esquerda, negacionismo, essas coisas, sabe? Você não se deixa influenciar por terceiros, mantém uma literatura mais saudável para você, mantém uma vida mais tranquila. Mesmo assim, existem obsessores que vão bater na sua porta e dizer: olá, você conhece a palavra do demo? E aí você tem que saber. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu mudei aqui para esse apartamento, nós mudamos recentemente, e aqui nesse apartamento tinha uma senhora de idade que acabou falecendo. E a consciência dela estava trafegando aqui livremente. Gostou da nossa presença? Não. Agiu contra a gente? Sim. Tá? Tanto a Dani quanto eu tivemos percepções muito ruins no começo, as noites foram muito ruins, as energias que trafegavam pelo apartamento eram muito ruins. Eu gosto de ver essas energias, sabe? Não saio já tocando tambor, fazendo, né, um monte de coisa. Não, eu quero realmente vê-las, eu quero sentir, eu quero ter um discernimento mais de pesquisa para entender o que elas são. E aí, quando eu vi que elas estavam muito em cima da Dani, e a Dani estava sem dormir por causa disso, estava reclamando, dizendo que estava sentindo energias dentro do apartamento, aí sim eu tomei partido e encaminhei a senhora, bem como todos os outros obsessores que aqui estavam. E aí, depois disso, nós passamos a ter uma noite muito gostosa de sono. Eu não avisei a Dani que eu ia fazer esse procedimento, eu limpei o apartamento sem ela saber. Aí, no dia seguinte, que ela teve uma boa noite de sono, ela olhou pra minha cara e falou: você limpou o teu apartamento, né? Ela identificou a limpeza. Ela. Então, novamente, óleos essenciais, plantas e tudo mais fazem parte de uma tradição, principalmente quando a gente fala de aromaterapia, que é uma coisa muito antiga, utilizada pela indústria, o famoso Chanel 5. Nós lidamos com os conceitos dessa parte mais de cosméticos, da parte dos medicamentos, ligado à perfumaria, como eles agem no equilíbrio emocional e mental. Eles não têm propriedades para expurgar seres do mundo espiritual e trabalhar sua espiritualidade, ok? Não tem. Eu ainda vou falar mais sobre esse tema, mas a priori, tá? De novo, eu testei, não funcionam, tá? A ideia é só tranquilizar, criar um processo mais de calma mental e emocional dentro de certos ambientes. Mas, de novo, se você está lá com seu óleo de malaleuca, lindo e maravilhoso, resplendoroso em sua sala, toca o telefone falando: rapaz, seu irmão acabou de bater o carro, matou uma pessoa. Você vai: não, tô tranquilo, cara, peraí, o óleo de malaleuca aqui, tranquilo. Não, cara, você vai sair gritando, esbaforindo: como assim? Porra, eu falei pra ele não pegar o carro, olha o que ele fez, agora eu tenho que ir até a delegacia. Dei um exemplo, tá? Então, assim, de novo, temos que tomar muito cuidado, porque 8,80, né? Então é isso. Falei demais, mas deu para elucidar muita coisa.
Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional, complementar e não substituir para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e obter todas as informações de como tudo é feito e os respectivos valores, tendo em vista que eu sou um profissional de terapias alternativas e eu cobro por isso. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal, doando R$8, o que nos ajuda muito. Nós também temos o sistema PayPal, que encontra-se aqui abaixo. É só você copiar esse link, jogar no seu navegador e você pode doar o valor que você quiser e puder. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. Thank you.